Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Vizinha. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca. E aqui comigo hoje temos ela, Ana Camaleão. É assim que fala? É. Camaleão. Camaleão. Camaleão, Ana Camaleão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes da gente começar a conversar, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, pessoal que apoia a gente. Volta aí pra gente. Vou começar falando da D&G Candy. A D&G Candy é uma loja de doces artesanais. Então você que gosta de doce, você precisa conhecer a D&G. Como eu sempre falo aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do cardápio digital, você entra lá, tem doce com até 20% de desconto. Ou aqui no canto da tela vai aparecer um QR Code que vai direcionar vocês também lá pro cardápio digital, beleza? Você encontra também no iFood. Se nem no iFood, nem no cardápio digital atender a sua região, você tá longe demais. Então, manda uma mensagem no arroba ali embaixo, tem no Instagram. E aí eles vão ver pra você, enfim, dá pra levar, não dá, organizar uma festa e tudo mais. Tem os docinhos que são seus. Ai, muito obrigada. Fica à vontade, você pode comer agora, depois, quando você preferir, certo? Certo. Só queria ressaltar uma coisa, tá nessa aqui, Pedro? Bota bem nessa aqui pra mim. Hoje é o primeiro episódio do estúdio novo, né? Perrengues, a gente tava falando aqui no off, mas agora tá tudo certo. Tudo correto. Agora vai. Galera, esse é o programa 101, tá? Se você tá aqui e não se inscreveu no canal, você tá de sacanagem. Isso é um brincalhão. Você tá de brincadeira. Então, curte aí, dá aquela moral. Se você tá assistindo o programa aí, faz aquele stories, marca a gente, marca a Ana, enfim. Vai ser da hora demais a gente compartilhar nas nossas redes sociais. Se você tá vendo ou ouvindo pelo Spotify, pra quem não sabe, tem também o podcast com imagem no Spotify. Então dá essa moral pra gente também, avalia lá que é da hora demais pra plataforma entender que o conteúdo é verdade. Ana veio de Alto Sul, qual é o nome da cidade? Campo Bom. Campo Bom. Tá, vamos começar por aí? Onde fica Campo Bom? Então, Campo Bom fica perto de Porto Alegre. Fica mais ou menos 1 hora de Porto Alegre. Tô relativamente falando. Tem. Então, mais ou menos lá, bem interior, assim. Tanto é que muita coisa, como não tem muito estúdio por lá, tipo Campo Bom, Novo Hamburgo, assim, são poucos, né? Eu acabo tendo que me deslocar com muita frequência pra Porto Alegre, né? Então, é um pouco complicado, assim, porque em Campo Bom não tem trem. Não tem trem? Não, só de... Que tem trem legal? Vamos lá, vamos falar o que tem. Que gente pegou um pouco. Não, né? Poucas coisas, não. Então, não tem shopping. Tem lá, Campo Bom. Tem uma praça. Talvez campo não tão bom assim, né? Campo mais ou menos, a gente pode chamar. A gente tem uma praça muito bonita. Todo mundo interior. Temos um parque muito bonito, muitos verdes, muitas árvores, muitos animaizinhos. Que mais? Agora abriu acho que foi em BK até lá. Uma evolução incrível. Mas é uma cidade muito boa, muito tranquila. Tem muito verde, muita natureza. Só essa questão realmente pro meio artístico assim, é um pouco complicado por conta dessa dificuldade realmente para chegar em cidades que têm mais fácil acesso a estúdios, né, produtoras, enfim. Tá, e aí me fala uma coisa. De onde saiu a ideia de ser artista? Eu sei que não existe muito essa ideia, né? Já conversei com algumas pessoas, tipo assim, artista nasce artista. Sim. Né? Então, mas quando que você começou com essa ideia? Né? Enfim, todo mundo tá aqui, já deve te acompanhar, enfim, né? E normalmente o pessoal vem mais pelo convidado, mas você é cantora, Eu sempre falo que quem faz clipe também se considera atriz. Sim. Atriz do meio artístico. Uhum. Mas tinha alguém na sua família? Qual é o rolê de artista? Ou você foi a primeira artista da família? Qual é o rolê? Na verdade, o rolê com a minha família, assim, é um rolê bem complexo, porque a minha família... meus pais e meus gindos, né? Eu fui criada pelos meus pais, pelos meus gindos. Queria baixar um pouco no microfone? Não sei na câmera, mas na minha cara ele também. Calma aqui, não, tá. Meus pais e meus gindos, eles têm uma funerária. Então, desde nova eu cresci nesse meio, assim, não tem nada artístico. Acho que eu não tenho um pouco assim, uma funerária, não tem muito... e parentes também, não tenho ninguém, assim... Acho que eu tenho alguns primos bem distantes, assim. Que não te influenciaram em nada. Não.
Então, realmente, a música, assim, ela veio de uma forma muito... Eu diria que tinha que acontecer, basicamente, porque foi algo muito natural e, ao mesmo tempo, não teve nenhuma influência. Então, é uma coisa meio complexa. Simplesmente aconteceu. Aconteceu e parece que era pra acontecer, sabe? E eu ser tocada dessa forma e decidir realmente seguir nesse meio. E as coisas foram só acontecendo, assim. Irado. Eu não posso deixar uma informação dessa passar na minha frente sem falar nada. Vamos falar da funerária. Eu não posso perder essa, né? Não, mas só por curiosidade. Cara, porque assim, vamos ter uma funerária. Talvez a sua família já tinha antes de você nascer, né? Não, foi depois. Não, talvez você deve ter pegou o começo. Eu não consigo imaginar em que momento da vida que a pessoa senta e fala assim, caralho, funerária é o que tá bombando. É pelo business, óbvio. Sim. Mas é um bagulho que dá dinheiro, não dá? Só a minha pergunta era essa. Porque, tipo, cara... Sempre tem gente morrendo, né? Sim, toda hora tem gente morrendo. Ainda lá, como é mais interior, tem menos gente. Acho que tem, sei lá, 60 mil habitantes. É pouco, assim. Mesmo assim, dá pra viver disso, assim. Sim, outros morrem, né? Outros vivem, né? Então, assim, umas cidades grandes, realmente, eu imagino que deve ser bem... Sim. Não, foi pura curiosidade. Sim, e eu já trabalhei com meu pai também. Ah, já trabalhou? Caralho, o que você fazia lá? Eu trabalhei na parte dos mortos mesmo. Mas exatamente o que, tipo assim, aquele bagulho de troca roupa? Isso, trocar roupa, maquiagem. Eu mais acompanhei, assim, pra ver mais ou menos como é que funcionava o processo, tamponamento também, que é botar as paradas. Botar tudo, que tem que botar até a garganta, né? Porque senão pode ter vazamento, né? E tudo mais. Tem também, às vezes, algumas coisas que acontecem, que... Dependendo, né, a morte, se for muito violenta e tudo mais, tem que ter, às vezes, uma reconstrução, né? Aí eles fazem curso de tempos em tempos justamente para aprender a como fazer essa reconstrução facial e, enfim... Tem o óbvio. Tem cursos, que eles têm que fazer, eles precisam fazer de tempos em tempos, porque sempre tá atualizando, né, os métodos. Caralho, que loucura. E aí, no meio dos mortos... Diretamente no meio dos mortos, veio você querendo ser artista. Sim. Beleza. Vamos lá. Como que eu já perguntei isso algumas vezes para algumas pessoas, as respostas normalmente são diferentes. Como que se decide ser artista? No sentido de que decidi hoje que eu vou viver de música. Qual foi o primeiro passo que você deu? Tipo, e a gente tá falando de que ano? Então... Porque de um tempo pra cá já era, vou fazer um vídeo no YouTube e foda. Mas não sei. Então, na época que eu comecei a me interessar pela música, eu era muito nova. Eu acho que é importante dizer também, desde o começo, dos começos, assim, desde quando eu era bem pequena, o que me instigou a gostar tanto. Eu acho que é importante trazer isso também. Quando eu era bem novinha, acho que eu tinha uns 7 anos, a minha mãe e meu pai, eles compraram um karaokê pra mim. Que tinha um DVD dos Mamonas e da Xuxa, um negócio assim, enfim. E daí eu adorava, eu ficava cantando e eu adorava ficar cantando o dia todo, assim, no karaokê. E aquilo ali me trouxe, assim, algo muito... Realmente, essa vontade de cantar. Eu nem sabia que tinha ali uma carreira, eu nem sabia como é que funcionava por trás, eu era muito pequena, mas eu já gostava muito. Então, conforme eu fui crescendo, assim, acho que eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, até antes, eu comecei a ver que eu era afinada. E outras pessoas comentavam também na minha família, tipo, tem uma coisinha diferente, né? Ela canta de uma forma diferente, assim. E daí logo depois disso, comecei a fazer técnica vocal, logo depois da escola. Ali com meus 14 anos, eu comecei a fazer técnica vocal. E depois comecei a me apresentar. Me apresentei em alguns eventos, assim, na minha cidade, lá no teatro, também na Feira dos Calçados. A gente chegou a ganhar... Um festival? No centro. É literalmente uma feira de calçados que tem música, ou não? Não, na verdade, inicialmente nem é pra ter música, assim, mas é mais um evento que acontece de tempos em tempos lá, que daí tem mostra de calçados e tudo mais. Então... Muito no bagulho de interior, né? Tipo assim, festa da... Tá ligado? Tipo assim, festa do limão. Caralho. Que dia eu trampo com o evento, né? A notícia, não, vai ter um evento e tal, não sei o quê. Cara, nem lembro qual é o nome da cidade. Vai ser convidar a festa da laranja, por exemplo.
Sim, tem festa de tudo. Aí a gente ganhou como uma das 5 melhores bandas nessa apresentação, que foi uma das primeiras que eu fiz, assim. E daí, que era pela escola de música, né? E daí, depois disso, a gente foi chamado, então, pra fazer essa apresentação no centro da cidade, né? Na feira ali e tal. E foi muito legal, eu sempre fui muito tímida, pode até não parecer, mas eu sou muito tímida. Tipo assim, no dia a dia, no trabalho, eu me sinto mais introspectiva. Até só porque você trabalhava numa funerária. Não dá muito para não ser introspectivo, né? O cara chegar lá e... não. Caralho, Você trabalhou em outras coisas? Sim, eu trabalhei já em pet shop, trabalhei com telemarketing. Na funerária eu fiquei pouquíssimo tempo, assim, porque o meu psicológico acho que não me deu muita conta. Caralho, não, assim, é muito bad vibe, né, meu? É complicado. Tipo, eu imagino que depois de um tempo você acostuma e o bagulho começa a virar corriqueiro, assim, mas... Sei lá, deve ter uma energia meio... Todo dia aquele rolê, tá ligado? Alguém triste pra caralho sobre ela. É uma energia negativa, né? Tipo, é um momento triste pra todo mundo, ninguém quer perder ninguém, então é pesado, assim. Então, pra mim, eu sempre cresci nesse meio, eu morava na funerária. Ah, não, pra casa. Então, é um rolê bem Você não diferente. sentiu exato legal, não? Eu vi algumas coisas. Ei. Tava bom demais. Pô, tava demorando, né? Pra Mas começar a ficar mais estranho ainda. Não, mas você... Olha, eu já vou precisar... Vai. Mas você... É sensitiva, assim? Ou, tipo, não era de repente viu umas paradas? Não, na verdade, a primeira coisa que eu vi, eu era bem pequenininha. Porque eu cresci na funerária. Meus pais abriram logo que eu fiz, acho que 1 ano. Então, a minha mãe, que inicialmente teve essa ideia. Ela era dona de loja de roupas. E daí, do nada, eu tô abrindo a funerária. Não, empreendedora. Ela sempre foi. É o que eu falo, pelo business faz total sentido. O que tá dando dinheiro, foda-se que seja. Ela sempre quis ter a própria empresa dela, sabe? Mesmo sendo lá, ela é mais do interior ainda, ela morava em Carazinho, meu pai era de Tenente Portela, tipo assim... Muito fim do... Nossa, foda mesmo. Então, do nada, eles se encontraram em Campo Bom. E, enfim, né, se apaixonaram, aquela coisa toda, veio eu, lindamente. E daí minha mãe teve essa ideia de abrir, né, a funerária e iniciar esse... Enfim, e pra mim, desde o começo, era algo... Não digo normal, mas era natural, porque eu cresci nesse meio. Então, no começo a gente passou muito perrengue, assim... logo que eles abriram, eles não tinham dinheiro pra quase nada. Então, tipo, o local que a gente ficava, a gente tinha uma casinha, que daí a gente dividia com a minha Dinda, com o meu Dinda, com meu pai e com a minha mãe. E eu, né? E tinha uma salinha, que era naquela sala que eles faziam todo o atendimento, preparação de corpo lá atrás. Não tinha nem banheiro, não tinha nem porta no banheiro, era uma toalha que a gente colocava. A cama que a gente dormia quando eles faziam, porque daí eu ia pros plantões junto com ele, né? Com eles, nessa época. Depois a gente morou na funerária também, mas antes era assim. E daí a cama, tipo, não tinha nem suporte embaixo, eram umas cadeiras que a gente colocava, daí colchão por cima, daí dormia nós 3 ali, sabe? Daí quando era minha Dina e meu Dindo, dormiam eles, né? Enfim. Então, no começo, assim, foi bem complicado, tanto é que, nossa, eu admiro muito eles, assim, por tudo que eles conquistaram, né? Porque no começo, muito, muito perrengue. E eles nunca deixaram faltar nada pra mim, tipo assim, faltava pra eles, mas não faltava pra mim, sabe? Então... É bem complexo, eu admiro muito eles hoje em dia. E voltando pra questão né, de ver coisas e tal, eu acho que justamente por ter crescido nesse ambiente, assim, eu não sabia o que era espírito. Tipo, eu era bem pequenininha na primeira vez que eu vi. Então eu nem sabia, nem via filmes de terror, tipo assim, não tinha esse lado, sabe? Eu não tinha esse acesso a esse tipo de informação e tal. Então acho que eu tinha uns 7 anos e meu pai tinha ido viajar pra levar né, ali uma pessoa. E daí eu parei, assim, tinha um corredor na minha casa. Corredor, não. Que dava de frente. Então, que dava de frente pra um quarto que tinha uma pessoa morrida, que era o quarto que a minha Dina e o meu Dino dormiam. E na frente era o banheiro. A história já começa a ficar bem estranha, né? Enfim. E daí eu tava parada ali naquele corredor e eu olhei pra frente. Eu vi a cabeça, só a cabeça do meu pai. Meu pai é vivo? Sim. Olhando pra mim e rindo.
E daí, nisso, eu gritei. Aí minha mãe veio e eu disse... Ela tá fazendo... Tipo o Chaves, né? O Chaves vai entrar na casa da dona Clotilde. Não, e daí eu vi meu pai e eu falei pra minha mãe que meu pai tava tentando me assustar no banheiro. Porque eu achei que ele tava lá. E daí minha mãe me pegou pelo braço e me levou até lá e me mostrou que não tava. Aí desde lá, tipo, eu via... Comecei a ver... O último que eu vi, acho que eu tinha 17 anos. E foi um senhorzinho de branco. Sim. Na cozinha lá da funerária. Não, o bagulho é sinistro lá. Oh, eu vi o senhorzinho de branco assim passando dentro. E esse senhorzinho tinha referência com alguém que tinha morrido? Você não faz ideia, né? Eu não sei. E nem foi Eu atrás não dele, lembro, eu nem fui atrás. Eu só, tipo, fiquei em estado de choque quando eu vi. E daí foi o último que eu vi, assim, que eu sempre pedia pra Deus. Eu tenho muita fé. E eu sempre pedia pra Deus pra não ver mais. Eu não queria ver mais. Eu não queria ter esse negócio que deixa eles lá, entendeu? Eu aqui, eles lá, eles bem lá. Eu não quero ver, não quero ter contato. Então eu sempre tive muito medo. E daí, desde nova, tipo, falava pra eu me benzer, pra eu ir num centro espírita, aquela coisa, eu nunca fui. Eu sempre tive muito medo de atrair mais. Sim. E acabou que era isso, assim, daí eu falava pros meus pais e tudo mais, aquela coisa, mas... Aí depois eu me mudei de lá, a gente se mudou, a gente tem a nossa casa agora que é separado de lá, da funerária. Meus pais ainda fazem plantão, né? Dia sim, dia não, eles vão alternando com os meus dinos. E daí agora eu moro em outra casa, daí eu nunca mais vim, nunca mais. Tipo, graças a Deus, obrigada, Senhor, porque eu Obrigado a Deus. tinha muito medo. Cara, eu imagino, loucuraça. E tipo assim, é muito louco, né, esse negócio de, aí fulano fala pra se benzer. Nessas horas aparecem todas as religiões, né? Cada um fala, não, vai se benzer, o outro fala, não, vai, não sei o quê. E você fica maluco. Porra, você tá vendo as paradas. Eu fico mais medo ainda, tipo assim, eu vou no centro espírita, daqui a pouco me vai um encosto ali em mim, sei lá, não, vai saber. assim. Nessas horas você fica mais, eu não sei, mais atrapalhado do que ajuda, né? Todo esse rolê. E aí, esses outros trabalhos que você teve, foram depois da funerária. Na verdade foi antes. Foi antes que eu tive o telemarketing e no pet shop, se eu não me engano, foi antes também. E depois eu fiquei um tempinho, assim, bem pouco mesmo, assim, na funerária. Aí, logo depois eu comecei a entregar currículo e daí eu tô numa empresa até agora, né, que é uma empresa de telemarketing também lá na minha cidade. E tô lá, feliz, assim. Irado. Good vibes agora. Não, exato. Bem mais tranquilo do que, né? E aí, assim, você segue morando na cidade com 60 mil habitantes. É mais ou menos isso. É óbvio que você, né, até as oportunidades artísticas, você vai precisar sair de lá. Sim. Assim, nada contra, mas a gente sabe que as cidades maiores vão te dar mais oportunidades. Você tá aqui agora em São Paulo. Veio, né, no intuito também de expandir aí cada vez mais. Qual é a tua ideia? É sair de lá e vir morar em São Paulo? Tentar com isso, ou sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, eu digo cidades maiores, as capitais e tal. Ou você acha que é possível conciliar? Então, esse é um assunto que eu já bati muito cabeça, porque algumas pessoas falam uma coisa, outras falam outra, daí a gente fica ali meio que sem saber, mais ou menos, porque voltando na história da minha trajetória com a música, eu comecei a cantar desde muito cedo, e eu iniciei uma faculdade também de composição e arranjo, que ficava... nem eu, até eu começar a fazer, porque não é muito falado, realmente. Eu comecei a fazer e era em São Leopoldo. São Leopoldo fica... Eu não lembro quanto tempo, mais ou menos, de Campo Bom. Mas eu tinha que pegar Uber, trem, daí de Novo Hamburgo até a estação, né? E depois Topic. Então era muito cansativo. O que é o Topic? Vocês não falam Topic aqui? Topic é um modelo de carro. Não é o Topic? O tipo Acho Kombi? que tipo isso. Aí a gente... Ficava uma Topic? Peraí. Não, peraí. A gente usa essa expressão lá. Caralho, mas é o... Pegar carona no Topic, daí várias pessoas, tipo, juntas, né, que estão... Não, Topic é um modelo de carro. Não sei se virou uma expressão lá, mas... Topic é um modelo de carro. Certo? Mas é tipo o quê? É um transporte público. Aí tem motorista lá e tal. Não, mas não é possível. Como é possível, gente? Sim. Não, Tem mas... Topic aqui. Não,
Tipo já assim, já carinha- tem algumas topics passando na rua. O carinha levando, assim, estudantes e tal, ou sei lá. Eu sei o que você tá dizendo, mas eu queria entender, porque assim, aqui tem o fretado, Aham. que você paga, sei lá, mensalmente, mas é privado. Uhum. Não, será, tem pessoas que vão trabalhar de fretado. Então o fretado já passa no metrô tal e vai pra tal lugar. Aham. Beleza, isso é uma coisa privada. Uhum. Tem a lotação, que a gente chama, que é tipo transporte público, que você paga com bilhete único, que são micro-ônibus, tal. Mas Topic, nunca vi aqui, ninguém nunca falou, eu vou de Topic pra algum lugar. Então, lá tem, gente. Quando você Isso paga? era normal. Você não paga? É, tipo um valor mensal, assim, pra daí o carinha... E é sempre as mesmas pessoas. Sim. Tá, então é tipo fretado daqui. É, deve ser tipo isso. Falei, cara, não tem. Vocês vai na rua e ficam esperando a Topic passar, tá ligado? Não, e daí... Então a gente ia de Topic até a faculdade depois todo esse rolê de volta. Então tinha que pegar de novo Topic, trem, Uber. Então era um rolê assim... Na época eu estudava com um amigo meu que é da mesma cidade que eu, então a gente ia junto, assim, até ficava mais leve, só que era muito estressante. Sim. Então, todo dia. Era, se não me engano, 3 vezes na semana. E daí, com o tempo, a gente acabou... Era muito gasto também, né? Então, com o tempo, a gente acabou parando de fazer, assim, a gente acabou trancando. E lá eu conheci meu primeiro produtor. Conheci meu primeiro produtor, que era o professor da faculdade. O Daniel Hunger, se eu não me engano, é o sobrenome dele. E daí, eu mostrei pra ele muito interesse, né? Mostrei minhas composições e tudo mais, só que eu não sabia por onde começar. Porque não é algo que... Cara, não é algo que é muito falado e não é algo muito claro. Sim. Pelo menos não era pra mim naquela época mesmo. Não é até hoje, por isso daí que eu te fiz a pergunta. Porque, beleza, talvez hoje, com a internet... Eu acho É um que pouco mais fácil. Eu não digo mais fácil, mas assim, as pessoas já vão meio que pra... Vou começar pela internet, Uhum. vou produzir material. Mas eu fico pensando, tipo, antes, como é que era? Quero ser artista, e aí eu faço o quê? Então, e daí foi esse rolê, assim. Aí eu comecei a fazer... Fiz minha primeira produção musical com ele. Aí ele fez o arranjo e tal. Só que é muito doido, assim, porque como eu era muito nova e eu não sabia muito bem qual era o meu nicho até então, eu meio que era influenciável. Então, ele gostava muito de blues, era a parada dele, assim. Então, essa música, ela é um blues que eu lancei. Acho que foi em 2020. Bem aleatório, assim, mas ficou muito bom. Eu gosto muito daquela letra. E daí, desde então, eu comecei a realmente me inserir no meio, assim. Comecei a divulgar, daí eu fazia ensaio fotográfico. Eu sempre priorizei muito e dei muita importância para a parte visual também. Audiovisual, eu gosto de fazer... Gosto de criar e pesquisar muito sobre questões de estética, de ideias de marketing, porque tudo eu que faço, né, como artista independente, assim como muitos que eu conheço. Então, é um rolê, assim, bem complexo que a gente faz, né, sozinhos. Então, eu sempre tive muito essa visão, assim, de fazer algo esteticamente que chame atenção e um marketing foda. Tanto é que agora eu tenho uma música que eu vou lançar chamada Viúva Negra e eu uso um anel com uma aranha, sabe? Eu fiz uma aranha na minha barriga. Eu tatuei o nome de Too Loud, que é outra música dentro da minha boca. Deixa eu bater. Aqui, ó. Dói muito aí? Não. Pra mim, pelo menos, não doeu muito. Porque é uma música que eu falo muito alto. Com alguém que não me escuta. Então, de fazer na boca. Essa é em inglês? Essa é em inglês. Tá. Eu acho que foi a que eu ouvi. E daí, esse foi meu primeiro clipe, inclusive, mais elaborado, assim. O primeiro que eu fiz foi um visualizer. Esse foi o primeiro clipe. Aí tinha uma equipe de dança que o professor lá da minha cidade, o dono da Age, inclusive um beijo, André. ele, assim, falou com os alunos dele, eles toparam e fizeram uma coreografia lá no dia mesmo, tipo, pra essa música. Ficou incrível, ficou foda demais. Tinha uma cobra também, que... Tudo bem. Tá, Tinha uma cobra que tava lá do nada, uma cobra. O Flock, inclusive, o nome dele. Adorei ele. No começo eu tava com muito medo. Ele é porque a cobra? Hã? Ele é o quê? A cobra? A cobra. Que chama Flock? Flock. Ah, tá. Eu nunca tinha pegado numa cobra. Lá ele. Essa frase ficou bem estranha. Não ri. Lá ele. Essa foi a primeira cobra
animal que eu peguei. Então, cara, e é quente, tu acredita? Eu nunca perdi, não. E é seco. Certo. Tipo, era mais gelado. Eu imaginava que era gelado e pegajoso. Pode ser pelo... Eu não sei se influencia, né? Aqui em café é foda, vou tô tentando me concentrar. Não, eu também. Enquanto você tá falando. Não, a gente vai conseguir. O flock, ele é quente e seco. Não, mas sabe o que eu tô achando curioso? Que- Na verdade, isso era meio óbvio. Que cobra tinha gênero, tá ligado? Aham. Mas eu nunca vi ninguém falar, tipo assim, o cobra, tá ligado? Tipo, o flock. Sim. Pois E é. na verdade, a primeira cobra que eu descubro que tem nome. Sim. Não consigo lembrar Eu acho que todo mundo que tem cobra bota um nome, né? Tipo, você não vai chamar de cobra. Não, assim, mas quantas pessoas têm cobra, entendeu? Essa é a questão. Daí outra questão realmente, assim. Eu queria muito comprar um lagarto, sabia? Eu tava vendo. Depois do flock, eu já tinha. Alô, polícia... Não, mas tem alguns lugares que... Sim, platinho de um macaco, como é que você não pode ter, mano? É complicado, mas tem lugares que já vendem o animal com a permissão ali, tudo certinho e tal. Mas é complicado, né? Tirar do habitat natural, né? Enfim. Não, isso eu nem ligo, tá ligado? Tipo, eu Foda-se o habitat natural dele. eu nem ligo, né? Olha tudo mesmo. Não, mas eu digo assim, apesar de... Isabel, se você estiver assistindo aí, desculpe. Mas até que ponto, dependendo da espécie, óbvio, não dá pra ser tipo leão. Mas não sei dizer se ele realmente está tão melhor no habitat natural dele do que tendo os cuidados de um humano, se realmente for cuidar, né? Diferente de um animal, tipo, se você pegar um leão e querer botar assim em um apartamento. É óbvio, o cara daria o leão não vai conseguir, mas tipo assim, esses animais menores, será que ele fica o questionamento? Mas o lagarto, por algum motivo específico, Eu sempre gostei muito de répteis. Tipo, eu gosto de animais diferentes, assim. Desde nova, eu sempre gostei muito de animais de um modo geral. Meu pai me passou muito esse amor, digamos assim, Ai, eu não sei explicar. Tipo, desde muito nova, assim, eu nunca tive... O único animal que hoje em dia eu tenho medo, assim, é a aranha, que eu tenho fobia por conta de uma situação. Sim, eu tô tentando perder esse medo. Porque é o único animal, assim, que eu tenho um pouquinho mais de... tipo, medo mesmo, por causa de uma situação. qual foi a situação? Ai, eu era bem novinha, quando a gente tava ainda naquela salinha que a gente morava lá, e daí tinha aquela cama embranjada, e o banheiro virando a porta, e daí a gente tava eu e minha mãe deitadas na cama. Do nada eu olho pro canto, cara, tipo assim, um naco de uma aranha. Era quase um rinoceronte o bicho, tipo assim, um canto da... Meu, bizarro, eu nunca tinha visto uma aranha tão grande assim na minha vida. Era muito grande, assim, no canto do quarto. E daí, na hora que eu apontei, que eu fui mostrar pra minha mãe, eu falei, meu Deus, olha o caralhado do bicho lá. A minha mãe olhou, o bicho pulou pro chão. Tipo aqueles vídeos, né? Você vai... Ela pulou pro chão, velho. E daí a minha mãe não achava de jeito nenhum. E daí eu, criancinha pequenininha, sei lá quantos anos eu tinha, correndo de um lado pro outro, fui chamar meu pai não tava. Eu achei que a aranha ia matar minha mãe, sabe? Eu fiquei traumatizada. E daí até hoje eu tenho, assim, tenho muito pavor. Principalmente aquela lá, era aquelas, como é que fala? Aquelas que são peluda? Caranguejeira. Era aquelas. Daí até hoje eu tenho... Mas essas dá ruim, não dá? Caranguejeira... Se eu não me engano, caranguejeira até que não. Se eu não me engano, Que queima, se pegar e pá, não tem um bagulho desse? eu acho que não. Não, assim, ó, a aranha não é o bicho que eu tenho medo, tá ligado? Tipo... Até porque a aranha também não é um bicho que você vê com muita frequência, tá ligado? Sim. O meu problema é com barata. Barata eu tenho... Sério. Sério, problema com barata. Mas teve um dia... Mas mais por nojo, assim, medo? Cara, não adianta, eu já tentei ficar falando, é nojo, é medo, velho. Eu como no bagulho, como é que é nojo? É medo, não tem que falar, tá ligado? É nojo. Nojo, sei lá. Nojo tem de cocô no chão, porra. Que aí eu vou só dizer, que nojo. A barata não, eu tenho... Barata não voa, né? Eu saio fora, porque ela boa, isso é o problema. Mas, assim, eu também tenho a minha explicação, que a real é, assim, na minha casa... Era minha mãe, minhas duas irmãs, que são mais velhas do que eu, e eu sou o caçula, e meu pai, que sempre ficou trabalhando fora o dia inteiro. E aí eu sempre tô, assim, pra mim,
sempre quem resolvia qualquer problema eram as minhas irmãs mais velhas ou minha mãe, pô. Tipo, briguei na escola, minha mãe tinha lá, machuquei, né? Então, assim, imagina você criança, porra, qualquer coisa, na minha visão, o ser humano mais poderoso da Terra, Mais pica. mais pica era minha mãe, porra. Não tem questionamento. Uhum. E aí, imagina eu criança, aparecia uma barata, ela corria. Eu ia ficar criança, todo mundo, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo. Essa explicação foi muito boa. Porra, brother. Tipo assim, tá ligado? Tem como. Tem como, eu vou ficar Tem como? E eu fiquei... Traumatizando? E uma vez, não onde eu moro, né, agora, que agora, na verdade, eu moro aqui, mas onde eu morava era uma casa. Depois eu sempre morei em prédio, mas nessa época era casa. E aparecia muita barata, na época de calor. E aí, pô, isso ficou muito... Era uma coisa frequente, tá ligado? E aí ficou isso. Então, até hoje, Tem pavor. pavor de barata. E aí elas voam também, não me agrada nem um pouco o bicho voar. E o pior é que ele voa, tipo assim, passarinho, você sabe que voa. Ele voa de surpresa. Surpresa Sim. e sem plano de voo nenhum. Você não sabe dizer se a barata vem dali pra cá. Ela sai daqui e pernas pra que te quero. Ela vai E pra ela lá. vai te atacar. Ela vai... Ela quer te atacar. O objetivo dela Ela não tem medo. é isso, ela é Porque destemida. ela sabe que tu tem medo dela. É isso, é isso. Então ela vai. Mas e aí da aranha eu não tenho medo. Mais uma vez, tava eu e mais uns 3 amigos no carro. A gente tava em Porto Seguro. E aí, cara, uma aranha, eu não sei dizer essa história, mas era uma aranha bem grande. Apareceu dentro do carro, tá ligado? Meu Deus do céu. Eu pulava do carro. Mano, eu só joguei o carro pro acostamento porque eles iam pular do carro em movimento. Eles iam pular do carro em movimento. Imagina. Meu Deus. Aí todo mundo saiu correndo no carro, mas a gente, tipo, puxei o freio de mão, cada um saiu correndo pro lado, e no final das contas a gente nem achou a aranha, e foi no carro, assim, tipo, também. Mas eu já falei, o meu maior medo é um dia aparecer uma barata dentro do carro enquanto eu estiver dirigindo. Nossa. Aí tem Não, daí tem um acidente problema. grande. É. É só meu único problema, o resto não deu. Bicho assim. Bicho. Uma cobra. Ó, sabe onde tem muita cobra? Eu já vi algumas, mas de longe, assim. Sabe da televisão? Não sei. Talvez você conhece mais cobra do que você já tem convivido. Isso. Não, eu tô falando do como é o nome? Do Flock. Do Flock. Aham. Cobra não se desloca muito rápido, né? Ou não tô falando besteira. Eu acho que só quando ela se sente talvez ameaçada. O meu pensamento referente a isso é tipo assim, eu tenho medo, entre aspas, é caso a barata na boa, e eu não sei pra nada ela vai. Mas animais que se deslocam... Eu não consigo fugir de uma cobra, sacou? Meu pensamento é isso, eu não sei, eu posso estar falando uma merda gigantesca. Mas a cobra consegue me alcançar se eu sair correndo? Eu acho que não. Sei. Depende da velocidade daí que tu corre. Não, tem isso também, não, eu vou... Mas eu entendi. Você entendeu? Tipo assim, eu tenho medo de... Eu não tenho medo, mas tipo assim, eu teria medo de cachorro, porque cachorro corre mais que eu, se não quisesse. Sim. Eu não tenho medo de cachorro, mas eu gosto muito de cachorro. Mas você Mas é entendeu? um exemplo, tipo, É ele um exemplo. conseguiria te alcançar. Ele conseguiria, se ele quisesse. Tipo, o Pitbull me alcança, obviamente, se ele quiser. Eu não sei se uma cobra me alcança. Mas eu acho que ela chega e te pega desprevenido. Aí sim, talvez. Se eu estiver dormindo. Tipo assim, sei lá, tá numa floresta e do nada ela vai no teu pé. Tu não tá ficando o tempo inteiro olhando pro chão. Essa também, eu tô pedindo, né? Precisa de uma caminhada, sabe? Isso é mais da natureza. Eu penso nisso, tá ligado? É que nem eu já mergulhei com o tubarão. E aí, assim, óbvio que eu fiz totalmente na empolgação e depois me arrependi pra caralho. Por quê? Não me arrependi, foi muito legal, uma das melhores experiências que eu já tive. Mas depois eu fiquei pensando, eu não tenho possibilidade nenhuma de fugir do tubarão no mar, Não. sacou? Então, tipo assim, o que eu estou fazendo ali? É só uma bocadinha, né? Não, é uma só e acabou, filho. Se ele pega atravessado ali, com o dia errado, Já. enfim. Mas, vamos deixar meus medos de lado. Do nada a gente falando de bicho, né? Esse problema é isso, é sempre assim. As pessoas falam, a gente vai viajar, A gente vai. E aí, beleza. A gente tava falando de você enquanto eu sou produtor, né? Caralho, eu não sei como a gente saiu do produtor. Eu falei do clipe. Bom, aí Tio Loud, que dente uma cobra, Flock, um beijo, Flock. a gente viajou A gente na viajou. forma. Aí, beleza, gravou o clipe. Isso foi, já era uma vontade sua
tipo, de um conhecimento seu, tipo, a parte visual do marketing, ou foi mais uma questão do um produtor te direcionando? Não, eu nunca tive direcionamento de nenhum produtor, sempre foi 100% independente. Depois desse primeiro produtor musical, ele foi meu produtor musical da minha primeira música, ele não era meu produtor, assim, sabe? Então, teve essa primeira produção, que daí eu fiz ali um marketing, tipo, com fotos e tudo mais. E logo depois, teve esse outro trabalho, que daí eu fiz um visualizer, e depois veio Too Loud, que daí era um clipe mais bem elaborado e tal. E justamente eu fiz por conta de, desde o começo, desde a minha primeira música, eu sempre gostei muito de trabalhos audiovisuais. Eu acho que no pop traz muito isso, sabe? O meu nicho, hoje em dia, eu me identifico muito com pop. E eu acho que essa questão da estética, de trazer uma estética diferente, vem muito dessa minha vontade e de artistas que eu acompanho desde nova que também trazem esse lado, sabe? Sim. Mais de audiovisual, de contar Tem histórias. algum que é mais referência pra você? Referência. Eu escutava muito artista internacional quando eu era mais nova. Escutava bastante Demi Lovato, Miley Cyrus, esses artistas que eu acho que... meca do... No... Escutava. Aí eu tive minha época mais gótica também, que daí eu escutava Evanescence, 30 Seconds to Mars. Eu era assim, eu adorava. Todo mundo teve essa época. Sim, Justin Bieber também teve a época, enfim. Mas assim, hoje em dia, eu comecei a escutar muito mais artistas nacionais, né? Hoje em dia, até porque eu tô no Brasil, então eu acho que o mais importante pra gente conseguir... Eu sempre tive muita dificuldade em composição em português. Eu tinha mais facilidade em inglês e olha, eu não sou fluente. Então, parecia que soava melhor. Melodicamente parece que soa melhor às vezes, sabe? Não fica tão clichêzão. Mas justamente, eu acho que por conta da gente não treinar tanto o ouvido pra escutar tanta música em português, sabe? Eu tinha isso, pelo menos, falo por mim. Então, eu comecei a escutar muitos artistas nacionais, eu acho que principalmente na questão de audiovisual, assim, hoje em dia, que são grandes referências pra mim, é João. João, eu acho que traz uma estética, assim, cinematográfica pros clipes. Então, admiro demais. Do detalhe. Nossa, eu acho incrível. Isa Sonza também, acho incrível. Agnes Nunes, conhece a Agnes? De nome, mas nunca acompanho o trabalho. Ela é braba. Ela também traz, ela também é mais do pop, Duda Beat, braba, Jade Baraldo. Tem muitas mulheres, eu comecei a acompanhar muitas mulheres, assim. E cara, mulher pra fazer, assim, coisas estéticas fodas, cara, vai longe, assim. Então, Sim. eu comecei a acompanhar justamente pra me inspirar também, né, como eu sou mulher e tal. E sozinha, independente, é um pouco mais difícil, né, porque não tem produtor por trás, não tem ninguém que realmente me caminhe. No cenário musical, até recentemente, vou nem saber dizer quem puxou essa fila, sei lá. Hoje, pela proporção, a gente falaria, sei lá, talvez a Anitta, mas não sei. Mas hoje, alguém meio já abriu o caminho, né? Facilitou para as mulheres, né? Sim. Porque antigamente era meio que um ponto de faca. Se você for ver, sei lá, vamos falar da década de... Óbvio que alguém vai falar, mas sim, fulano de tal. Fulano, generalizando, né? Sim. Década de 90, anos 2000, brasileiras não se tinha muito, né? Tanto é que se você for falar de referências mais antigas... Eu tinha Mamonas, eu tinha... E tem que as femininas têm que ir pra fora. Britney e tal. Brasileira não tinha, né? E aí tinha muita visibilidade. Vai ter uma outra tal. Até hoje eu sinto, assim, que ainda tem muito machismo no meio, obviamente, na sociedade, né? Algo estrutural. Então, acho que pra mudar isso realmente vai muito tempo, infelizmente. Mas eu sinto que é justamente isso que tu falou. Tiveram pessoas muito importantes que foram abrindo essas portas, abrindo caminhos. Pra realmente a gente ter mais voz, mais visibilidade. Cara, tipo assim, hoje em dia tem muitas mulheres muito fodas na cena, assim, tanto no Brasil quanto fora também. E a Anitta é uma delas que, tipo, internacionalmente falando. Cara, sabe? O que a Anitta tem feito, assim, eu não tô nem entrando no mérito de qualquer outra coisa, mas assim, o que ela tem feito pro cenário musical brasileiro é um bagulho que a gente só vai conseguir entender. Quer dizer, eu já entendo hoje. Assim, eu digo assim, o brasileiro só vai conseguir entender daqui 20, 30 anos. Sim. Tá ligado? Quando, tipo assim, for normal na gringa se ouvir música brasileira. Sabe? Ela revolucionou algo que pra nós hoje em dia até é meio complexo, assim, pra gente conseguir raciocinar tudo que ela fez e tudo que ela vem fazendo pelo meio, assim.
E pode nem gostar do som. Exato. Escutar. Isso é algo à parte. Mas a história que ela tá construindo e o caminho que ela tá abrindo pra nós e pra mulheres e pra brasileiros de um modo geral, na cena internacional, assim, é bizarro. O que ela tá fazendo hoje, não quero nem entrar em comparações, mas eu digo assim, é muito semelhante ao que, sei lá, o futebol representou pro Brasil décadas atrás. Você não precisa gostar de futebol. Sim. Mas você precisa entender que o que mais representa o Brasil lá fora é o futebol. Então, em outros momentos, você ia, sei lá, houve uma época que você encontrava um gringo na rua, sei lá, o cara falava brasileiro pra ele, era Ronaldo, sei lá, Pelé, né? Passou uma outra época, sei lá, Ayrton Senna, o cara resumia o Brasil naquilo. E hoje a gente tá fazendo uma outra revolução. No cenário musical. No cenário musical, sabe? E isso é muito foda. Eu achei curioso, você falou da questão da composição em inglês. Você também entende que nem vamos falar de Anitta de novo. Ela não só, tá? Né? Não tô reduzindo o trabalho dela isso. Mas um dos principais fatores dela tá conseguindo essa carreira internacional é a questão de idioma. Sim. Ela é pica pra questão de idioma, óbvio, ela estuda muito e tal. E aí, você compõe em inglês, mas não se considera fluente. Como que é esse rolê, assim, você... Sei lá, como você pensa no tema que você quer falar em português, passa pro inglês, tem, sei lá, inspirações que você acha? Então, eu acho que justamente pelo fato de sempre, desde muito nova, escutar muita música em inglês, eu acabei tendo muita facilidade com a pronúncia, principalmente. Então, meu ouvido é muito bom. Assim, às vezes, pra raciocinar. Meu Deus. Raciocinar. Que foi palavra? Nem era isso que eu ia falar. Era racionalizar. Isso! Caralho! Tipo, melhor senha, tá ligado? É muito foda. E foi agora há pouco, uma boa palavra também. Caralho, mano, eu não conseguia falar a palavra nem a pau. Não, porque, obviamente. É foda. Enfim, até me perdi o que eu tava. Falando inglês e pra racionalizar o que você tá... Isso, às vezes é um pouco complexo. Mas, normalmente, quando eu tô escutando alguma melodia, se eu coloco algum beat, já vem naturalmente o tema que eu quero falar. Por exemplo, Too Loud, eu tava passando por uma situação, vi um relacionamento antigo, que era bem na época, assim, que eu tava me sentindo muito... Como é que eu posso te dizer? A pessoa era um pouco indiferente comigo, assim, e parecia que eu realmente não era ouvida. Então, eu meio que queria externalizar aquilo, eu queria gritar pra pessoa me escutar, sabe? Então essa música, ela fala basicamente sobre isso. E eu acho que sempre, assim, eu sempre falei sobre coisas que eu tava passando no momento. Então, assim, eu não costumo... Eu acho que na questão de cantar em inglês e compor em inglês, normalmente eu já canto, eu já começo cantando em inglês, já escrevo em inglês, depois só vou fazendo os ajustes ali, sabe? Às vezes acontece de eu escrever em português a letra, e daí traduzir para o inglês, né? Mas é algo que eu não tô mais fazendo tanto justamente porque eu quero fazer músicas em português daqui pra frente, né? Eu comecei a escutar muita música em português, eu comecei a ter muita referência. Então, acho que isso virou uma chavezinha, assim. Eu realmente comecei a perceber que, cara, tem muita artista foda no Brasil e não adianta, sabe? Talvez, no futuro, eu possa ir pra fora, eu posso, enfim, estudar inglês e tentar uma carreira. Mas, por enquanto, realmente, o meu foco, assim, não tem como ser outro, sabe? Realmente. Cara, mas, assim, super entendo o que você tá falando e eu acho que faz total sentido. Porra, tá no Brasil, tem que fazer português e tem que consumir em português. Mas não deixa de lado a parada do inglês, velho. Porque, assim, eu acho bizarro aquele... Porra, a Anitta é muito foda. Óbvio, a Anitta é muito foda. Mas, tipo assim... A Ivete Sangalo também era foda, sacou? E, beleza, ela é conhecida lá fora. Mas ela não se tornou um fenômeno que a Anitta é lá fora... Porque ela não tinha música em inglês. E eu não tô dizendo nem só em inglês. Tô falando, tipo, espanhol pra América Latina. Então, acho que foi uma sacada muito foda da Anitta. Muito. Tipo, cara, eu já sei que eu sou foda. E eu preciso que o mundo inteiro saiba que eu sou foda. E pro mundo inteiro saber... Eu preciso falar a língua deles. Eu preciso falar a língua do mundo, sacou? A gente aqui no Brasil, às vezes, esquece. Porque o Brasil é um país continental, de fato. E a grande maioria... Outro dia, não sei de onde eu peguei esse dado, mas acho que... Também não sei se é verdade, né? Fonte... Pós da minha cabeça ali, mas não, foi, enfim, sei lá, acho que são 5% da população brasileira. Eu não sei se é que já saiu do país ou que fala inglês, mas tipo, seu número é muito baixo, sacou?
Porque realmente o Brasil é como se fosse um continente. Então você vai passar a sua vida inteira sem precisar sair do Brasil. Sim. Mas, pra quem tem um mínimo interesse ou tem um potencial, porra, eu acho muito foda, tá ligado? Você já... Conhecimento. Pô, é conhecimento. E Sempre acrescenta. é cultura, e cultura nunca é demais, né? É um bagulho somado, enfim, muito foda. E aí, essa Too Loud foi baseada no relacionamento que você estava fazendo. No começo, né, que essa foi a primeira que você encontrou com o produtor lá e tal, não? Não, a primeira foi um blues que eu lancei quando eu ainda estava na faculdade. A composição era sua? A composição era minha. Ele fez o arranjo, era em português. Ele fez o arranjo, enfim, toda a produção musical, ele mix e master, ele que fez. E Too Loud, ela veio muito, eu acho que foi até antes dessa que eu lancei. Quando eu lancei ela, eu lembro que aliás, mentira, Ghosts, que foi a música anterior, que foi logo depois dessa outra que eu lancei, um tempo depois, assim, que foi a primeira que teve um visualizer, de fato, que daí era algo mais parecido, assim, né, mais próximo de um videoclipe, digamos assim. Era uma composição de uns 5 anos atrás, assim, sabe? Então, Too Loud era uma composição um pouco mais recente, porque tanto é que eu escrevi bem quando eu tava passando o relacionamento, eu tava vivendo aquilo ali. Então, foi mais ou menos no mesmo tempo, assim, que eu tava vivenciando aquilo. E acho que foi a quinta música que eu lancei, quarta ou quinta, foi... Mas por que eu te perguntei isso? Porque eu queria saber da onde vêm as suas inspirações para compor. Sempre são baseadas em coisas que aconteceram com você. Porque essa era a minha ideia antes, né? Eu já falei com muita gente que é do meio da música aqui, nos episódios e tal. E no começo eu sempre achava, cara, compor é um bagulho de inspiração, né? Tipo assim, caralho, vou compor hoje. Mas nem sempre é. Muitas vezes treino. Tipo, treino. Falaram, tem a expressão que eu acho muito bacana que é muito mais transpiração do que inspiração, né? Então, tipo assim, caralho, eu preciso compor. Jogar fora e tal. Mas a sua brisa, qual é que é? Você costuma compor baseado em coisas que aconteceram ou você também, tipo assim, não, hoje eu quero compor uma música. Vou compor uma música sobre a uva e o copo. Qual que é a sua brisa? Então, eu acho que um pouco dos dois. Eu tenho mais facilidade, obviamente, quando eu tô passando por alguma situação, mas não necessariamente ela precisa estar acontecendo comigo. Boa, pega dos outros. Às vezes, tipo, alguém me contou uma história que me meteu um sentimento que talvez eu já passei ou eu talvez nem passei ainda, mas... Compositora fofoqueira, pega dos outros. Isso aí, compositora fofoqueira. Pega a ideia ali, aí já canta, a gente canta como se, eu canto pelo menos, né, como se fosse uma história minha, mas não necessariamente vai ser sempre uma história minha. Então... Faz mais sentido que você cantar, tipo... Tá ligado? Então, acho que tem um pouco mesclado, assim, dessas duas partes. Às vezes pode ser algo que acontece comigo ou não, e também tem essa questão de forçar, né, treinar. Eu acho que tudo é questão de prática. Sim. Pra te ficar bom em qualquer coisa, tu tem que praticar. Então, pra composição é a mesma coisa. Todo dia ali, pelo menos meia hora, pegar um beat, botar um type beat no YouTube, treinar. Cada vez tu vai ficando melhor, sabe? Então... Tem algum tema que você... E tem 2 perguntas, na verdade. Você tem algum tema que você prefere falar sobre? Isso é uma imagem que eu tenho, mas as pessoas que eu falei concordaram comigo. Que cada gênero musical, vamos chamar assim, pede um tipo de letra. No sentido de que, para um blues, igual você falou, é um tipo de música. O hip-hop tem um tipo de letra. O pop, eu imagino, a grande maioria das vezes, uma coisa mais feliz. Mais, sei lá, sertanejo, eu já imagino que seja uma sofrência. Qual que é a tua brisa, ainda mais agora? Você começou com blues e agora tá no pop. Bem que hoje eu acho que já tá... eu comecei com blues, eu fui pra indie folk, que era... Eu adoro quando começa tipo... Eu ia, tipo assim, sinceramente, eu fui tentando meio que de tudo e me encontrando enquanto eu lançava, sabe? Até eu me encontrar realmente no pop e ver, não, até minha estética, sabe? É algo pop, é algo... mais pra esse lado. Os artistas que eu escuto mais hoje em dia são do pop também. Então, só que até eu chegar nesse caminho, tanto é que
logo depois que eu iniciei essa faculdade, eu e esse meu amigo que estudava comigo, a gente foi na Audioporto, que é um lugar bem conhecido lá em Porto Alegre, que é de gravação e tudo mais. Eles têm equipamentos muito, muito fodas lá. E do lado fica também a IMEC, que é uma escola de música eletrônica. Então tem cursos e tudo mais. Essa escola? Que eu conheço, sim, mas devem ter mais, né? Aí tem essa escola de música eletrônica, e daí eu lembro que tinha um professor que tava lá no dia que ele foi. E eu, desde nova, eu sempre fui muito caruda, assim. Então eu ia tentando, onde eu tava no meio da música, onde tinha a possibilidade de eu estar no meio da música, eu tava. Então tinha um professor lá no dia, ele olhou pra mim e perguntou assim, tá, e qual é teu estilo? Outra pra fuder, tá ligado? Tipo... Que artista tu é? E naquele dia eu pensei, puta que pariu, eu não sei. Eu olhei pra ele e disse... Tipo, Tati, eu não sei. Então eu ainda não tinha essa ideia de que tipo de artista eu sou, sabe? Então no começo, assim, era muito... Algo muito... Era um ponto muito complexo pra mim, até chegar num ponto de, tipo, eu me encontrar realmente no pop e ver, tá, não, realmente é isso que eu quero, sabe? Então acho que foi um caminho que eu fui percorrendo, fui me encontrando enquanto eu fui fazendo, digamos assim, na prática mesmo. Então eu acho que a composição também, ela tem muito essa questão de, na prática, tu vai se descobrindo assuntos e temas que tu tem mais facilidade em falar, onde flui mais, onde flui menos. E é tudo uma questão de prática. Onde flui menos, tu vai começar a praticar ali, pegar pelo menos meia hora no teu dia, 15 minutos que seja. Começa a escrever, canetar. Em algum momento tu vai ter mais facilidade em escrever sobre aquele tema, sabe? Então eu acho que realmente é tudo uma questão de prática. E eu sinto também isso que tu falou da questão do gênero influenciar na letra. Às vezes realmente eu acho que algumas letras, elas casam melhor com alguns gêneros musicais. Então... talvez até pelo estilo de música que a gente escute mais, assim. Pode ser que a gente escute mais um tipo de música de um artista que tenha mais facilidade em falar sobre aquele tema. Por exemplo, o João fala muito sobre amor. E o João só se pode também. Porra, João. Caralho, João. Caralho, João. Eu sigo... Óbvio que outras páginas já devem ter feito isso, mas a página do YouTube Brasil... E aí eles, vira e mexe, eles fazem postagem baseada no conteúdo que tá no YouTube, né? Aí outro dia eles colocaram na segunda-feira, e nessa segunda-feira eu tomei o gel. Aí é tipo, idiota, tá ligado? Tipo, todas as letras... Todas as músicas se fuderam de alguma maneira, tá ligado? Falei, caralho, hoje eu tomei o gel. Ele é do pop, né? 100%, assim. Então acho que vai muito da influência do que a gente escuta também, sabe? Luísa Sonza também é do pop. E lançou uma bossa nova e tomou uma bola nas costas. Então, mas eu acho que tem como ir pra outros... Só que daí é isso que tu falou, já migra pra outros estilos de letra. Então, não, mas assim, aí eu ia chegar nisso depois. Eu acho que até certo ponto, isso era uma limitação. Vamos voltar aí, sei lá, 10 anos atrás, em que você tinha que lançar um CD. O CD da Ana é de pop. E aí, eu fico imaginando até a situação, tipo assim, na loja de CD, onde o cara vai botar esse CD? Qual seção? Seção pop, beleza. Então ele vai estar lá, pra você chegar na loja de CD e tal. Mas depois da época do stream pra cá, você pode soltar chama quando é pequenininho, com 4... Um EP? Um EP. E nesse EP, você tem uma música na playlist blues, outra na playlist... pop, outra na arrumando a casa, na outra para não sei o que, tá ligado? Então hoje... Não tem uma regra. Não tem mais uma regra. Você pega a própria Anitta, a Luísa Sonza, ela lançou pop, tá? E ela depois, de repente, uma música super romântica, que é uma bossa nova. Então acho que hoje isso permite. E aí eu ia te perguntar, se pra você isso é uma questão, se você se interessa em fazer música de estilos diferentes. Então, ele tá assim, porra, do nada eu vou lançar uma bossa nova. Foda. Chico 2. A volta do Chico. Não, Chico não. Chico nunca mais, hein? Porra, Chico. Caralho. Pode chamar, hein? Chico, você também Chico dela. Não, Chico... Cara, mas uma pergunta. Não sei se vocês estão por dentro da fofoca. Isso é comprovado? Ele realmente traiu ela? Então,
Aí a gente entra num... Não tô questionando, tá? Só tô perguntando. Então, a gente entra num assunto polêmico. Não sei se foi comprovado. Eu sei que tem um vídeo dele no bar que tinha uma menina na frente e eles estavam brindando. Aí muita gente falou, eles estão só brindando com amigos, não sei o quê. E teve gente que já viu uma maldade ali. A Luísa falou que eles foram pro banheiro. Ih, tá, mas... É. Mas ela Eu não sei não sei como é que foi o rolê, se alguém falou alguma coisa, ou ela ficou sabendo, ou vazou alguma notícia, não sei. Que bosta. Mas... E vocês viram que o Neymar, de novo, né? De novo? Oh, de novo. Mentira! De novo. As pessoas falam que é o sósia dele. Não, mas não é. É o sósia dele, cara. É, o sósia dele pra defender ele, mano. O Neymar errou, foi também. Foi moleque. Mas, e você já fez música pra alguém? Essa tema do seu relacionamento, mas, tipo assim... Sim. E sobre a pergunta que tu fez antes, a gente acabou nem falando, mas sobre fazer outros gêneros. Eu viajo, né? Eu também. A gente vai déficit. Isso é TDAH. Mas eu tenho muito interesse, eu sempre tive, assim, tanto é que eu acho que quando eu comecei, eu tive interesse em fazer um pouco de tudo, até eu realmente me encontrar no pop. Hoje em dia eu quero fazer música mais pop, vertente do pop, tipo pop funk, pop trap, sei lá, trap soul, fazer uma eletrônica mais electropop, que chama, né? Caralho. Então, eu pretendo fazer vertentes, mas ainda assim pop. Então, eu pretendo em algum momento ter outras experiências com outros gêneros musicais também, e isso com o tempo acho que vai acontecer, acho que é meio que inevitável, assim. Mas eu tenho muita vontade, assim, de fazer outros gêneros também, e principalmente vertentes do pop, né? Sim. A gente tá com cortendo, que tem muita pergunta que o pessoal mandou, e aí só pra eu... Aqui a gente tá contando, né? Também tem. Pô, a gente... antes da gente ir às perguntas, eu queria falar... Na verdade, eu nem fui atrás, mas tem... você falando da questão do conteúdo que você posta na internet. Privacy? Era Privacy, né? Na plataforma errada? Como que chegou nisso? Qual é que foi? Foi pedido da galera? Foi vontade própria? Foi coisa? Muitas polêmicas, perguntas. Eu falei, deixa eu começar, porque deve ter alguma coisa disso ali no meio. Sim, então. Eu sempre gostei muito de fotografia. Tá. De modo geral, sempre gostei muito de me fotografar. Então, acho que eu tinha 18 ou 19, eu me dei de presente de aniversário e saí num motel. Eu sempre gostei, assim, sozinha. Aí foi eu o fotógrafo, né? E foi um ensaio muito legal, assim, porque eu me senti muito à vontade. Eu sempre gostei, assim, de algo mais artístico. Não tão explícito, algo sensual. E eu acho que isso eu tento trazer nas minhas músicas também. Letras mais cantadas de uma forma mais sensual. O pop aceita bastante isso. Sim, então eu acho que na questão visual até casa nessa questão, sabe? Então, eu sempre gostei muito dessa coisa de tirar fotos, de fazer vídeos, algo mais sensual, algo mostrando mais o corpo. E cara, sejamos sinceros, tipo assim, eu mandava às vezes nude de graça. Eu postava muita foto que aparecia quase, tipo, tudo, né? Então, tanto é que desde nova sempre foi uma polêmica, assim, porque uma vez vazou fotos minhas. Loucura na funerária. Tem morto andando aqui, gente. Tem criança de bola correndo. Tem morto andando. Então, gente, foi, entendeu? E eu fiquei sabendo só depois, né, que tinha vazado, que era um menino que conversava. Filho da puta, eu lembro o nome dele até hoje, que eu sou rancorosa. E ele vazou na escola, todo mundo ficou sabendo, todo mundo viu uma nude. Eu nem sei qual que era, porque eu nunca fiz questão de atrás e ver. Eu nunca fiz questão. Peguei um peito pra dentro da cagada. Que um peito, exatamente. Então eu sempre gostei muito desse lado. E depois dessa questão de ter vazado, eu comecei a ficar com muito medo. Então eu não gostava de nada muito explícito, porque eu pensava assim, bom, se vazar, pelo menos... O que é um pentinho? Sim, né? O que é um negocinho ali, né? Então, como eu já tinha meu rolê com a música, já tinha começado a investir, eu comecei a pensar, tipo, muita gente chegava a comentar, assim, que eu postava muita foto mais ousada no Instagram. Eu pensei, por que não monetizar isso? Claro, gênio. Por que não monetizar isso? Então, eu comecei a realmente vender, assim, só que eu não sabia como é que funcionava, né? No começo, eu tenho uma conhecida, uma sobrinha de uma amiga, que ela faz conteúdo, só que ela faz mais explícito, assim. Ela e o namorado dela fazem conteúdos.
E eu comecei a ir atrás e falar com eles, como que funcionava mais ou menos. Acabou que eu fiquei só nesse conteúdo mais, né, menos explícito, assim. Até porque eu conversei com algumas pessoas nos últimos tempos, esse é um assunto bem polêmico, que geram muitos assuntos. Mas muita gente me perguntando, por que tu não faz explícito? Tipo assim, daria muito mais... Que dá muito mais grana, né? Obviamente, né? Hoje em dia, a galera consome muito. Então... Tem até a mesma skin. Nossa. Sério? Eu também. Aí... Deixa abaixo. Deixa abaixo. Aí, me perguntaram, tá, mas por que tu não faz? Só que pra mim é justamente essa coisa da imagem que tá vinculada à minha imagem artística. Então, eu sempre gostei de trazer algo mais sensual nos clipes. Na minha parte de estética também, tipo, tanto quanto foto no Instagram, quanto em videoclipes, eu gosto de mostrar mais, de trazer uma letra mais sensual, de falar sobre esse tipo de assunto. Então, eu acho que a partir do momento que eu mostrasse tudo, perderia um pouco do mistério, da sensualidade e daquela linha que eu tento seguir de, tipo, não deixar tudo tão claro, assim, digamos, sabe? Tanto, tão explícito mesmo. Não, eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista. Mas eu volto naquela questão do business que eu falei no começo da fuleiraça. Como? Olha, hoje em dia, você falou, porra, já anda de graça. Já passou. Mano, se tem gente que tá pagando pela parada. Porra, nós estamos em 2023. Caralho, tipo assim, tem nego roubando, velho. Tá ligado? Tem gente matando os outros. Porra, tá ligado? Então, eu... É um assunto complexo, Não, é total complexo, mas tipo assim, eu fiquei pensando nisso. Às vezes o pessoal, até postei... O que eu postei hoje no Instagram? Gera polêmica. E pensa, eu trabalhando numa empresa de telemarketing, uma galera, tipo assim, meu... É complicado. E aí, quando você tromba uma galera que... Nossa, todo mundo da minha cidade lá, mais ou menos assim, sabe, né? Ah, mas tem uma galera que sabe que assina. Você consegue ler? Sim, você consegue ver. Tem alguém que você conhece. Só que às vezes eles colocam os nomes aleatórios, pra não saber quem é. Mas às vezes tem uns que botam o nome. Esses dias eu fui no sushi na minha cidade, com o pessoal lá do meu trabalho, e vi um menino que tinha assinado. Gente, deu olhei pra ele. Eu fiquei muito sem graça. Mas eu dei oi, né, tudo mais, mas eu fiquei, tipo, tudo errado, assim, daí fui comer e aí meu jeitinho, assim, né, toda... E ele ficou olhando. Não, ele deu uma olhadinha, aquela coisa toda, e daí eu comentei com minhas colegas, né, tem menino lá, assim, lá. É sério? Eu vi o peitinho lá. Ué, eu fico... Aí amanhã aparece lá, José do podcast. Não sou eu. Caralho, maravilhoso. Mas assim, foi isso, eu falei, gente, não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer live NPC, ou fazer com... Eu fiz. Você fez lá, mentira? Me conta. Desculpa. É a primeira pergunta. Não, assim, a gente faz de tudo, né? Caralho. O milho. Você não tá da live NPC? Não, tava eu e meu amigo, Roger Augusto, um beijo, Roger. Roger é um grande blogueiro lá da nossa cidade, influenciador digital maravilhoso. E a gente tava pensando, né? Não, a gente já passa tanta vergonha de graça. É aquela coisa, a gente já passa tanta vergonha de graça, tanta coisa que acontece já. Por que não monetizar isso? Puta que pariu. Monetizar. Aí a gente colocou umas perucas. Eu tenho umas 5 perucas, eu tenho muita peruca. A gente colocou umas peruquinhas, assim. Eu coloquei até, acho que eu coloquei uma máscara, uma luva de boxe, e daí a gente ficava assim, send the rose, send the coffee. A gente ficava assim, juro. Aí foi assim, péssimo, porque a gente não arrecadou nada, a gente só passou vergonha de graça, mas a gente vai continuar tentando. A gente já se humilhou muito na vida, então a gente vai continuar tentando ganhar dinheiro com isso, entendeu? É melhor fazer explícito. Não, e daí aconteceu... Nessa história do privacy, eu comecei a vender, só que no começo eu tinha muita vergonha, né? Obviamente. Eu comecei a vender no ano passado. E daí eu pensava, bom, como é que eu vou divulgar isso? Porque tem uma plataforma que é o Reddit, se eu não me engano, que lá tu coloca links e tudo mais. E lá acaba sendo uma plataforma muito que gringo usa muito. Que é a melhor coisa, paga em dólar. Sim, principalmente pro OnlyFans, assim, é uma plataforma que ajuda muito, né, como é que diz? Criador de conteúdo. Criador de conteúdo dessa plataforma. Então,
eu comecei a estudar, mais ou menos, e falar com essas pessoas que fazem também. Só que o privacy, ele é brasileiro, né? Então, eu comecei a pensar, bom, eu já postava no meu Instagram foto sensual e quase ali, né, mostrando as coisas. Qual é o problema de eu postar por lá? Só que, obviamente, isso dá muito o que falar, né? Na minha cidade, na minha família, tudo mais, cidade pequena. É algo bem polêmico, assim mesmo. Eu acho que até é um tabu ainda muito grande. Então, é complexo, assim. E eu fiquei com um pouco de medo, principalmente dos meus pais, da minha família, assim. Então... Eles não sabem? Não, eles sabem, hoje em dia. Mas o que aconteceu, tá? Eu pensei assim, cara, eu vou fazer um teste, vou ver se vai me dar alguma grana, né? Se der, eu falo. Aí eu mostro quando tiver o dinheiro na minha conta. Justiça. E daí, quando deu, acho que deu uma semana, eu fiz o valor do meu salário no trabalho. Não, me passa esse link. Deixa eu começar a vender agora. Claro. Não, assim, aí sim sobre eles. E daí eu mostrei, falei primeiro pra minha mãe, porque eu tenho um pouquinho de vergonha, assim, então eu derrubei a TV, tudo bem. Não, tá tudo certo. Eu tenho um pouquinho de vergonha, assim, aquela coisa, e daí eu falei pra minha mãe, mãe, olha só, entrou isso, e mostrei pra ela. Se eu não me engano, por enquanto eu mostrei só no site mesmo, porque daí tu transfere pra tua conta, né? Ah, tá. E daí eu mostrei dela, não, mas isso daí não vai cair na tua conta, tipo, né, jura? Tipo, só foto tá postando, o quê? Como assim? Aí mostrei pra ela, caiu na conta. Aí no outro dia eles foram me levar no trabalho, foi um dia que eles conseguiram me levar no trabalho deles, foram me levar juntas. E daí a minha mãe falou assim, amor, o que tu acha da gente começar a vender também? Caralho, mãe pra Frentex. Meu, por quê? Porque, sério, dá muita grana e tu nem precisa mostrar tudo, sabe? A galera gosta também de ser instigada, de tipo assim... Então, e a plataforma, tu não precisa postar necessariamente fotos sensuais, vídeos e tal. Tu tem como postar o que tu quiser. Tipo, prévia de música. O Léo Lins, humorista, que faz humor bem pesado, assim, ele foi banido de várias plataformas, né? O especial dele saiu do YouTube, tinham derrubado a conta dele. Ele postou o especial dele de comédia no OnlyFans. Tá ligado? E aí ele falou, tipo, se o Ministério Público agora quiser me derrubar, vai ter problemas que pagar. Porque derrubaram do YouTube, tá ligado? Tipo, genial. Genial. E aí ele... Já monetiza de uma outra forma. É a mesma coisa que, quando eu conversei com a Kay, né? A Kay Alves, ela tava falando disso e tal. Ela falou justamente, ela pensou em fazer justamente porque chegaram pra ela e falaram, cara, o que você posta de graça no Instagram, tem gente que ia pagar pra ver. Você falou, beleza? E principalmente gringo. E como eu invisto toda a minha grana, né, que eu recebo atualmente no meu trabalho, na música, eu pensei, porra, qualquer coisa que vier a mais vai somar, sabe? Vai tudo direto para os meus investimentos na música. Se amanhã vocês assistirem um episódio e tiver uma tela do tamanho de uma luz foda, uns bagulhos, prepara que eu soltei alguma coisa lá que... Isso aí. Não, mas eu... Mas é um tabu. Não, total. O pessoal brasileiro é muito hipócrita, né? Nesse sentido, tipo, nada pode, mas só acontece. Isso não pode. Não, tá bom. Não pode, mas o vagabundo fazendo coisa pior. Vamos ver as perguntas? Ver as perguntas. Se você... Se pausa aí, senão... Tá, beleza. Continuar, a gente sai, pô. Sangue, dá pra continuar. Top. Vamos lá, então. Eu vou te passar o celular, então. Tá. E pode fazer as polêmicas também, tá? Beleza, Meu Deus. Isso que o brasileiro faz. Tem muita pergunta. Peraí. Show. Até bugou aqui. Caralho. Cara. Gostamos disso. Gostamos disso, viu? Gostou como é o nome dessa porra? O anônimo lá? Sim. Vagabundo não perde tempo. Não perde. Vou te passar aí tu vai seguindo aí. Meu Deus, que medo. Vamos lá. Isso, meu povo, eu comi de uva hoje. Agora eu vou começar a comer a uva de nervoso. Bom, Paulo mandou uma aqui que eu já tinha perguntado. Se todas as suas músicas são baseadas nas suas vivências. Já falamos aí.
A Fernanda Cardoso quer saber se tem novidade vindo por aí. Se eu quiser ir falando enquanto eu vou. Tem Viúva Negra, que é a próxima música que eu vou lançar, o próximo single. E gravei um videoclipe na semana retrasada. E é uma estética bem diferente. Inclusive, falando um pouco da composição dessa música, tá? Eu queria muito fazer algo visualmente que chamasse atenção e que remetesse a... Eu não sei se você já ouviu falar na Viúva Negra mesmo, a aranha. Ela mata o companheiro depois do acasalamento. Sim. É a história, né, que é contada e tal. Então, eu queria ter algo esteticamente que contasse essa historinha. Tipo, um amor fatal que te matasse, assim, basicamente. Então, a ideia que eu tive inicialmente foi algo de estética mesmo, esteticamente falando. O que me veio na cabeça foi um take, que inclusive a gente conseguiu depois fazer ali no clipe, né, final. E eu tava no trabalho e eu fui perguntando para algumas pessoas do meu trabalho palavras-chave que remetessem à aranha. Então, teia, sangue, veneno, sabe? E daí eu fui pegando essas palavras e com base nisso eu criei a letra em Viúva Negra. Caralho. Que ficou um pop trend, assim. Mas com Lua, que é outra música que eu lancei também. E ficou uma música muito foda. Bem cara, é todo um rolê bem complexo, assim, né? Tipo, depois se você quiser cantar um trecho, seria legal. E cara, eu comecei a ver as perguntas pelo final, agora que eu vi que tinha coisa pra cima pra caralho. A gente já falou também aqui um pouco, mas o Ander perguntou quais são os artistas que são sua inspiração. Já falamos um pouco também, salve pro Ander. Salve. Existe pressão no meio musical pra ser uma artista do funk? Cara, tipo... Quem fez a pergunta foi o MP Bruno. Caralho, que perguntinha. Não é uma pergunta boa mesmo, mas... É complicado. Eu acho que hoje em dia, isso que tu falou, tem artistas que estão abrindo portas, né, para outros nichos também, mas eu acredito que tem sim uma não digo que uma obrigação que a gente sente em tentar fazer algo mais comercial. Não necessariamente funk, né? Não necessariamente funk, mas eu acho que tem sim algo que realmente faz a gente refletir, assim, do que faria chegar mais nas pessoas. Tipo, fazer algo mais comercial pra chegar primeiro, pra depois migrar pro teu nicho. Sim. Ou iniciar já fazendo algo que é mais under, mas que ao mesmo tempo pode não chegar tanto nas pessoas, sabe? Então, acho que é realmente algo que faz a gente pensar, a gente refletir, principalmente artista independente, sobre essa questão, assim, porque eu acho que hoje em dia, o funk está muito em alta e isso faz a gente refletir muito sobre isso. Financeiramente. Só uma pergunta que agora, você falando, né, dessa questão de ir pra lá e pra cá. O Camaleão é sobrenome, não? Ou é Camaleão de Camaleão? Ou tem algum motivo além do... Meu nome é Ana Paula Nascimento. Tá. É nada a ver com Camaleão. Só que eu queria muito um nome artístico que fosse diferente. E olha só a minha brisa. Quando eu era mais nova, eu gostava também de música em espanhol. Então eu queria algo que tivesse uma entonação mais pro espanhol. E eu vi uma artista, que é uma artista visual, que o nome dela era Camille, que no caso é Camaleão em inglês. E ela era uma artista visual, assim, muito foda e tal. E daí eu pensei, caralho, eu gostei dessa pronúncia. Como é que eu posso trazer isso pro brasileiro? E ao mesmo tempo dar essa puxadinha no espanhol, do Camaleão. Aí saí em Camaleão, eu comecei a pesquisar se tinha outros artistas com esse mesmo nome. Inclusive eu comprei esse nome, tá? Então se alguém tentar, já é meu. Caralho, comprou registrado? Registrei mesmo. Mas diz na marca ou rede social, essas paradas? Não, tudo. Se alguém for usar, assim, é meu, sabe? Como marca de roupa, enfim, qualquer coisa. Eu registrei como nome artístico, né? E então, ele surgiu, assim, basicamente desse nome. Acabou ficando, todo mundo, tem gente, inclusive, que me chama de Camaleão só, que acha que é meu nome mesmo. E eu acho que condiz também com a minha estética, né? Eu vivo mudando muito, assim, então acho que casa muito bem com a minha persona. Boa. Bom, aí tem os elogios aqui, né? Cadê? Passei, mas tá, alguém falou... aqui, ó. Linda, artista mais talentosa do Rio Grande do Sul. Quem deu foi o MP Bruno. Duas pessoas perguntaram aqui.
o Diogo e o Tufi, sei lá. Também muda, bota uns usuário normal, caralho. Esse maluco mesmo. É nóis. Cita 3 feats que você gostaria de fazer com qualquer artista, independente se é conhecido ou não. Caramba, só 3. Tá, eu vou citar. Se puder falar os conhecidos, é bom também, né? Tá, eu vou citar. Que não adianta falar, né? Bem em mente. O João da rua. Eu vou falar o independente também. Não. E outros 2 estão mais conhecidos daí pra mais ou menos, né, entenderem aí o caminho que eu vou seguir. Mas eu acho que um deles é o CJ. Conhece o CJ? Conhece o CJ? CJ é brabo. Ele faz músicas mais... Eu diria algo mais pop também. As músicas dele acabaram ficando mais conhecidas também no TikTok. Pegaram alguns trechos e tal. Ele é muito brabo. Ele, no início da carreira dele, ele se firma muito na mão de empresário. Produtor. Então, acabou que isso atrasou muito ele. E ele começa a fazer muitos feats agora. Com pessoas mais conhecidas e tudo mais. E ele é muito brabo, assim. Nossa, se eu fosse fazer um feat com ele, ele faz algo mais melódico também, sabe? Lembra muito a maneira que o Livinho canta, eu diria. Algo mais melódico mesmo. Ele cantava em igreja também, no ensino também, quando era mais novo. Então, O Livinho canta muito, né? Nossa, pra caralho. Então, ele seria um dos artistas. Outro, Agnes Nunes, acho que brabo pra caramba, do pop também. Estética foda. Enfim, seria uma artista que eu ia amar fazer um feat. E um independente, que é o Mate. O Mate, ele é lá, de Porto Alegre. E ele é do pop também. Inclusive, depois eu vou te mostrar vou mostrar pra vocês uma música depois que a gente terminar aqui. Dele. Ele traz uma estética muito foda também. Ele faz videoclipes. Ele veio aqui pra São Paulo pra gravar um videoclipe de uma música dele. Se eu não me engano, é Você, o nome da música. E ele é muito brabo, muito, muito brabo mesmo, assim. Ele é do pop também, então acho que um feat com ele, assim, seria incrível. E tem muito artista independente foda, sabe? Na região de Porto Alegre, no Hamburgo. Então, apenas citando um. A sua cidade, ela tem alguma coisa a ver, digo, de proximidade com Caxias do Sul? Tem. Que eu fui pra lá, tempo atrás. Cadê? Tem um aqui, ó. O Bauer. Alan Bauer Ribeiro. Alan foi minha segurança, viu? No último clipe dela. Ele colocou aqui, ó. Aposto que tu já pegou a galera toda que aparece nos teus clipes, né, senhora Camaleão? Cara, quase cuspiu a água. Sim, quando me enganei. Não, e ele tava nesse último ano. Peguei o menino, não, viu? Ele tava lá, tá de prova, né? Ele não peguei você. Então, cara, pegar em geral, não. Na maioria das vezes, quando eu trabalho com alguém, eu não gosto de misturar. Sim. Então, se eu for fazer trabalho de música, na maioria das vezes eu não vou me envolver com essa pessoa. Em videoclipe até é mais fácil, porque daí é uma gravação do dia, aquela coisa toda. Mas normalmente também não. Algo talvez mais após do que durante o trabalho, assim. Algo que eu não gosto. Eu realmente não gosto de misturar as coisas. Então, trabalho é trabalho, eu sou muito focada. E gosto de deixar bem separado, assim. Então, normalmente não. Tem excelência. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece comigo. O AD Oficial perguntou por onde você distribui teus sons. Normalmente são as plataformas normais. O AD é brabo, hein? Artista lá do Sul também, independente. Então, eu distribuo pela One RPM, que é a distribuidora que eu faço atualmente. Tá bom, questão de... A distribuidora mesmo, que daí a distribuidora faz, né, essa distribuição para as plataformas digitais. Tem Spotify, Deezer, YouTube Music, enfim. A distribuidora, a gente registra por lá. E não tem só a distribuidora também, né? É um assunto bem complexo, assim, mas a gente, além de distribuir pela distribuidora, a gente tem que registrar o fonograma e a obra. Isso é muito importante para artista independente que está começando, se inteirar sobre esse assunto, estudar sobre isso também, porque é muito importante para a gente ter realmente direito sobre as nossas obras. Algum dia, se alguma música estourar, pode acabar que outra pessoa registra antes, pode gerar um problema, então é bom realmente estudar sobre e registrar certinho as obras também, além da distribuição no digital, né? Boa. Cara, tem muita pergunta, eu vou tentar dar algumas filtradas. O Ad também perguntou algumas coisas que a gente já falou. O estilo de música que você se identifica, com quantos anos você começou a compor. A gente não falou quantos anos você começou a compor, né? Não.
idade que eu comecei a compor, essa é uma questão também. Mas eu acho que foi mais ou menos com os meus 15 anos, logo depois que eu iniciei a Se foder na vida, né, tá ligado? Tipo, que aí... amorosamente também. Mas acho que foi mais ou menos com essa idade, assim, que daí eu comecei a fazer técnica vocal, me apresentar e tudo mais. Ghosts é mais ou menos dessa época, que foi uma das composições, a primeira em inglês que eu lancei. Então acho que foi mais ou menos com meus 15 anos, assim, que eu comecei que eu nem sabia pra onde começar e gravava no gravador de voz, uma melodia aleatória. Sim. Escrevia, enfim. Tipo, outro dia, não sei quem que eu tava conversando, que falou... eu comecei a compor com, acho que 9 anos. Eu falei, cara, não aconteceu nada na tua vida com 9 anos. Você compor, tá ligado? Você não sofreu. Você não tomou um galho, nada, tá ligado? Agora, qual é o maior desafio da carreira até hoje? Eu acho que... Enfim, todos, né? Independente... Tem muitos desafios. Eu acho que... Eu sou em uva. Eu comendo uva aqui. Essa uva é muito boa. Mas não, o que eu comi de uva hoje, pai, tem sim. De ovo. Ovo não, lá ele. Uva. Olha, quinta série. Quinta série é foda. Esse cara é foda. Mas enfim. O que eu tô falando? De ovo. Não. Caralho, tem o hiper. Era da pergunta. Beleza, depois a gente volta aí, deixa eu lembrar. Cadê? Feed a gente já falou. Aqui, ó, uma do Luiz. Tem pessoa que mandou duas, eu vou ler uma só, porque senão ele quer ficar. Sua família entende e apoia seu trabalho? Da música, acho que não teve porque... lembrei qual era a pergunta de antes. Qual era? A maior dificuldade. A maior dificuldade. Caralho, a gente chegou no ovo. A gente é doente. Eu acho que é muito importante falar sobre as dificuldades de um artista independente, também as dificuldades de um artista independente sendo mulher no meio. Porque, cara, é muito complicado. Já é complicado ser artista independente de modo geral, mas ser mulher no meio e postar o que eu posto, tipo assim, coisas mais sensuais, ter esse lado que pende pra essa coisa mais sensual mesmo, visualmente, é muito complicado, porque a galera confunde muitas coisas. Então, é bem complexo trabalhar com as pessoas, tanto é que eu vivo trocando a minha equipe, tanto de produção quanto de videoclipe, porque eu gosto de fazer o estudo de com quem eu posso permanecer trabalhando. Então, tem pessoas muito boas, muito qualificadas mesmo, que eu tô aos pouquinhos, assim, formando a minha equipe com base nas experiências que eu tô passando. Porque tem muita gente bem, como posso dizer? Filha da puta. Filha da puta mesmo. É bem complicado. Tem muitas pessoas que só esperam um momento ali pra te passar a perna. Ou nem isso, às vezes não te valoriza como artista e sim só quer te pegar, alguma coisa assim. Então brinca com os teus sonhos, isso é foda do caralho, porque não tá só te usando, mas tá brincando com os teus sonhos. Então, tem uma situação que aconteceu recentemente, que eu acho que é importante falar, justamente por essa dificuldade, sendo artista independente, sendo mulher, que uma pessoa me chamou, uma pessoa aleatória, que é um pouco mais conhecida, me chamou para uma sessão de estúdio. Isso era de madrugada, assim, polêmico. Vou contar, vou explanar, não vou dar nomes, mas vou explanar mesmo. Que você foi filha da puta, você sabe. Me chamou de madrugada, eu fui de madrugada para Porto Alegre. Ele me chamou, tipo, era de tardezinho, assim, mais ou menos. Só que liberou o estúdio, era, tipo, sei lá, papo de 11, meia-noite. Então não tinha mais outros meios, né, pra eu ir. E eu queria muito fazer um feat com ele, porque ele é brabo. Ele é bem bom, assim, mesmo. Então, eu queria muito cantar uma música com ele, conversar com ele, enfim, conhecer o trampo dele. E eu fui pra Porto Alegre, peguei um Uber de madrugada, eu gastei quase R$200 pra ir pra voltar pra minha casa. E eu tô devendo quase 10 mil pro banco, porque eu invisto muito na parte audiovisual dos meus projetos. Então, assim, complicado. Paguei caro, cheguei lá, a gente até chegou a falar sobre música e tudo mais, ele parecia realmente estar muito interessado no meu trabalho. E daí chegou um determinado momento que a gente acabou ficando. Eu não vou dizer que eu não queria ficar, porque ele é uma pessoa que me atrai. Só que é aquilo que eu falei, eu gosto de deixar as coisas separadas. Então, a partir do momento que a gente começou a ficar, eu falei...
paramos aí porque não vai rolar mais nada, porque a gente já ultrapassou uma linha, né, ali, que não deveria ter sido ultrapassada. Então, não vim pra isso, não vim para fazer isso, vim para fazer música. Quando eu falei isso, ele ficou insistindo ainda, né? Acabou que eu voltei pra minha casa. Ele falou, vamos se falando e tal, vamos marcar mais sessão, não sei o quê. Eu, não, vamos, com certeza, né? Ele é brabo, ele realmente é muito bom. Passou uma semana, nada da guia, que a gente tinha começado a fazer a música. A gente realmente começou a fazer uma música. Não mandou nada. Aí cobrei ele, chamei ele, perguntei, aí? Aí falei, amor. Caralho! Não. E aí, e a guia, tipo, né? Me manda aí pra eu ouvir e tal. Nunca mais. Eu não sei se ele pretende me mandar arranjamento, só que isso Faz quanto tempo isso? faz um mês. Mais até. Acredito que ele não vai me mandar. Assim, Não vou jogar. Antes... mas foi uma situação bem complicada. Eu senti realmente que eu fui valorizada como artista e ficou a entender que realmente ele me chamou não pra fazer música, entendeu? Então, ainda se ele tivesse mandado e sei lá, Ana, não curti muito, vamos fazer outra, ou sei lá, não tô com tempo, qualquer coisa. Ele só não me respondeu mais. E ver meus stories, que mais ele não me responde. Então, assim, são situações como essas que fazem realmente a gente desmotivar. Tipo, nada vai me parar, nada que vocês possam fazer vai realmente me parar. Eu não vou desistir do meu sonho, porque isso vai além de qualquer... Cara, vai além de qualquer coisa na minha vida. Música sempre foi meu sonho, foi a minha vida mesmo. Então, nada que aconteça vai fazer eu desistir, mas esse tipo de situação faz a gente desmotivar muito. Porque são pessoas que brincam com os teus sonhos e te tratam como se realmente tu fosse ali na coisa a ser usada de alguma forma, entendeu? Então, e não uma artista, uma profissional que tá ali tentando, dando a vida pela parada, entendeu? Então é muito ruim. Porra, imagino pra caralho, você é louco? Então, acho que essa é a principal dificuldade, assim, que eu vejo, além de muitas outras, né? Questão financeira, precisa de muito investimento, questão de contatos. Hoje em dia é realmente muito importante ter contatos no meio. É um pouco de sorte também. Então, tem várias coisas. E é necessário muito investimento de início, assim. Então, quem não tem produtor, quem não tem ninguém que está investido por trás, acaba se tornando bem, bem complicado, assim. Desabafos, tá? Desabafos. Deixa eu ver. Rafaela Menandro falou pra você dar um spoiler dos novos projetos que tem pra 2023 e 2024. Você podia aproveitar e cantar um pedaço? Pode ser. Né? Que aí a gente já une. O próximo projeto é Viúva Negra, como eu falei antes, que é uma música que inclusive eu tatuei, né, a aranha, como eu falei, na minha barriga. E é uma música, cara, que eu tô escutando ela direto. Tipo, assim que eu faço uma música, eu escuto ela muitas vezes durante o dia. E essa é uma música que eu simplesmente não consegui cansar dela. É uma música muito boa. E ela é uma música mais curta. E então, quando tu vê, já vai estar terminado, tu vai estar escutando de novo. E a parte visual também acho que é algo que realmente vai chamar muita atenção. Tem a minha direção de arte junto com a Elias, vai que é um diretor, então tudo tem um toque meu ali. E eu vou cantar então um trechinho, né, de Viúva Negra. Você aviso pra fim visão embaçar, tá veneno no corpo. O gosto é amar, que se capitular, e não tem proteção. O ataque é fatal, comigo é sem perdão. Me pega no peito fome, pra toxina no morro. Tu cai na minha teia pra você imputar, tô pra sabor. E olha como mais você sentindo, você tá sem dar. Sentindo abusadas, eu mando calor, através do hormônio. Se eu te constar, quero te provar. Sentindo teu gosto ao luz do voar, eu vou te provocar, eu vou te besar. Que isso! Já sei até em qual playlist que essa música vai entrar.
Põe de novo lá nas perguntas que eu acabei perdendo ali. Então, projetos para 2024 também. Ainda estamos trabalhando para isso. Como eu falei, né, artista independente, eu que faço a minha agenda, os meus projetos estão todos, assim, nas minhas mãos. Então, pretendo seguir, continuar no pop, investindo muito em questão de videoclipe, enfim. E tem muito projeto novo que já está em andamento também. Então, alguns feats. Mas já sabe algum? Já tenho. Peraí, o que você tinha perguntado? Já para 2 horas? E-mail. Não, beleza, não, segue, já vou. Então, acho que é isso, assim. Eu tenho muito projeto principalmente para esse ano, até o final desse ano. E no começo do ano que vem, eu pretendo seguir nessa linha que eu tô seguindo, assim. Eu já recebi algumas propostas, mas eu pretendo seguir independente até onde der, assim, mesmo investindo o que eu tenho e o que eu não tenho, tá? Eu pretendo continuar assim por um bom tempo até eu achar realmente que tá no momento, ou achar alguém realmente que eu veja que quer investir nos meus sonhos e que realmente tá ali pra tentar, né? Ele não é um aproveitador. Safado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Caralho, a outra pergunta aqui. Não sei se tá falando de algum outro caso, ou se é disso. Que o Rodrigo Passa tá perguntando como enfrentar o assédio sexual no meio artístico. É disso que ele tá falando? Caralho. Provavelmente, Um beijo, Rodrigo, inclusive. Ele que me levou pro aeroporto pra eu vir pra São Paulo. De madrugada, mas... Então, cara... Ele perguntou como enfrentar. O assédio sexual no meio artístico. É algo que realmente eu tô tentando descobrir, assim. É muito complexo e é muito complicado. Porque, independente de quem tu vai em algum momento passar por isso, sendo artista grande e artista independente. Eu acho que ser mulher nesse meio é muito complicado. Então, em algum momento, vai acontecer uma coisa ou outra. E a questão pra ti realmente não se deixar abalar por isso é realmente colocar o teu sonho ali acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação. Porque pessoas ruins vão aparecer no teu caminho direto. O que mais tem são pessoas que vão ali tentar te desmotivar. E às vezes nem diretamente, sabe? Mas que de alguma forma querem se beneficiar de alguma coisa ali que talvez não seja no teu talento, né? Pelo fato de tu ser mulher, enfim. Então, não dizer que homens não passam por isso. Não, né? Tá pegado. Mas é outra situação, assim, eu acho que acontece com bem menos frequência. Então é bem complicado, tu tem que ter muita ciência do teu profissionalismo e do quão boa tu é. Porque senão realmente essa situação faz tu pensar muita coisa, assim, repensar muita coisa, de tipo, será que eu sou uma artista boa realmente ou só, sei lá, sabe? Então... Ou só um corpinho bonito. Então é complexo, é complicado. Estamos tentando aprender com isso e... Socão na boca. Esperamos que em algum momento a sociedade consiga, né, melhorar nessa questão. Então... Sociedade é outra questão também, né? Cara, tem muitas outras perguntas, mas teve uma aqui que vai me fazer levar pro nosso quadro final, que são das perguntas aleatórias. Então eu vou fazer essa aqui, é totalmente aleatória, que tá aqui, e aí eu vou fazer mais algumas, e aí a gente finaliza, beleza? A pergunta que tá aqui do Raoni é: pizza ou hambúrguer? Caralho, ele foi aleatório. Raoni é bravo, meu. É o quê? Pizza ou hambúrguer? O hambúrguer, completamente do Neida, ele mandou lá. Eu acho que é hambúrguer, hein? Difícil. Mas eu acho que eu vou no hambúrguer ainda. Será que tem bem que sentido? Acho que não. Não. Não sei, se tem, eu me entregaria tranquilamente. Pizza ou hambúrguer? Não pararam aqui. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Porque pizza eu ainda consigo... pizza é muito foda. Mas eu ainda consigo negar uma pizza. Tipo, eu vou comer pizza, mano, de boa. Eu não consigo negar um hambúrguer. Também não. Tipo, eu já almocei, mas a gente vai parar em tal hambúrgueria. Eu vou comer. Eu não consigo negar a pizza. Então, Raoni, hambúrguer. Boa. E agora vamos fazer algumas perguntas aleatórias. Ó, eu passei bem pelo seu celular, não teve nada... Deixa eu ver se eu tô perdendo alguma muito foda, vai. Né, vai que eu tô, perdendo uma... Lá pra cima, talvez.
Não, eu vim de cima, né? Eu vim de cima, eu comecei lá embaixo e vi que tava errado. Caralho, você viu? Pô, perguntaram aqui do caso do Chico, da Luísa Sonza. Filha da puta, né? Realmente aconteceu, ele também não tá lá pra saber se não tem provas ou não. Tipo aquele meme. Foi, porra. Não sei o que aconteceu, se aconteceu, não é isso que aconteceu. Não deveria acontecer. Bom, vamos deixar aqui. E, para finalizar, vamos para nossas perguntas aleatórias. Eu nem vou pegar o celular que tá na minha anotado ali as perguntas, mas eu tenho algumas. Basiquinhas ali, tranquilo. Fit, ó. Date dos sonhos. Quando a gente fala date dos sonhos, eu tô dizendo assim, não a pessoa, Aham. mas tipo assim, como seria a situação do date dos sonhos? Cara, que pergunta difícil. Nossa, eu não tenho um date há muito tempo. Calma, Porra, aí tu tocou num começar a cair a lagriminha aqui, né? ponto meio complicado pra mim. Você deve estar sonhando com um, é um bom motivo pra você falar um date dos sonhos. Então, cara, eu acho que um date dos sonhos não seria nem... Tá, pensando em um local, uma situação. Eu acho que eu gosto bastante de ir no cinema. Algo mais simples, assim, eu gosto muito. Um filminho ali, né, num dia mais frio, comendo uma pipoquinha, dar uns beijinhos no cinema. Depois, né, ir pra casa olhar uma Netflix, ou enfim, né? Tem alguém aí, Pra você. Netflix com cara de palhaço. Mas eu acho que o date dos sonhos, pra mim, no momento, assim, seria alguém que saiba dialogar. Eu acho que bem o simples, assim, eu acho que eu tô almejando, assim. Caraca. Tá difícil, viu? Não, isso. Tá. Cinema. Cinema. Mas cinema- Tempo aí. Cara, não Alguém lembro. quiser me chamar pra cinema, tô sem... Caralho. Cara. Tá, mentira. Aí, eu quero ver. Anota, gente, anota. Anota. Maravilhoso. Beleza. Mais um. Eu não vou nem falar, né? Que depois o cara fica me aloprando. Faz tempo que eu não vou no cinema. Deixa eu vou ficar quieto aqui. Se você pudesse ter um superpoder, qual você escolheria e como você usaria esse superpoder? Caramba. Super voz. Super voz? Acabei de inventar. Caralho. E como funciona o poder da super voz? Cara, eu acho que... Ó, uma brisa, tá? Mas eu sempre quis muito ser ouvida. Eu sempre quis cantar minhas músicas, minhas letras pro mundo. Eu acho que com uma super voz, isso seria muito mais prático. Caralho, entendi. Ela inteiro. Ela tem Todo mundo já escuta. Imagina. Vai ter os Spotify. Isso aí, taca mais stream daí e faz o marketing já só com a voz. Só com a voz, eu não tô Que foda. Primeira pessoa que cria um poder, maravilhoso. 101 episódios depois, primeira pessoa que cria um poder. E pra finalizar, a pergunta que já virou tradicional aqui, que é: se animal falasse, qual seria o mais educado? Mais educado. Ai, eu ia falar uma merda. Pode falar, né? Não vou. Não é falar cobra, só morre. Era algo bem pesado. Mas não vou falar, não. Animal, deixa eu pensar. Cara, eu acho que elefante. Elefante. Sim. Eu também. Tem duplo sentido, não? Não. Ah, tá. É só uma pergunta. Não tem. Essa não tem. Essa não tem. Mas eu acho que elefante tem um jeito, assim, de ser um animal muito de boa, Cara, tranquilo. E o elefante realmente é um dos animais mais educados. Já tem várias coisas referente a isso. Porque você pode ver, várias vezes o elefante ele tá preso, mano, no bagulho do tamanho do cofre. Tipo assim, ele pode sair de lá a hora que ele quiser. Só que é só ele arrancar o bagulho e ir embora. E ele é super obediente, educadinho e segue o combinado, tá ligado? Sim, Mas não, são animais. essa pergunta não Não tem duplo sentido. Bom, queria te agradecer demais pela participação. Porra, eu que agradeço. Espero que a sua jornada aqui em São Paulo seja muito proveitosa para você, para o seu trabalho e tudo mais. Dá o seu recado para a galera, onde eles te encontram, onde, enfim, as redes sociais, que você quiser. E sempre que você quiser, sempre que estiver em São Paulo, pode me chamar para ir no seu mercado. Depois corta isso.
Dá o seu recado, onde o pessoal te encontra, enfim, Tá. em redes sociais e tudo mais. Então, primeiramente, muito, muito, muito obrigada. Sério, é meu primeiro podcast. Eu sempre quis participar de um. Então, muito bom contar um pouquinho da minha história. Ainda ficou muita coisa, né? Que a gente fala muito. Mas, com certeza, vão ter outras oportunidades. E as minhas redes sociais. Meu Instagram é Ana, com 2 N's, Camaleon. Tipo camaleão, só que com Ana no final. No YouTube também, no Spotify, enfim, todas as redes é Ana, com 2 N's, Camaleon. Então vocês me acham lá, tem os videoclipes no YouTube. Viúva Negra vai ser em breve também, que é o próximo projeto. Então, tô sempre aí investindo toda a minha grana e um pouco mais nos projetos. Então, esteticamente, vocês podem esperar bastante, que eu sempre entrego muito. E é isso, assim, ser artista independente é muito complexo, é muito complicado. Eu acho que a nossa caminhada, às vezes, é muito solitária. Isso, às vezes, é bem, bem difícil, assim. Mas sempre tem pessoas que aparecem no nosso caminho, ou para aprendizado, ou para ajudarem a gente de alguma forma. Então, inclusive, acho que essa situação é uma delas. Sim. Eu acho que só vem para somar, assim. E realmente pessoas que estão pelo corre e por entender e querer saber mais sobre como é o corre independente. Então, é isso, assim, tem muito artista independente foda, tanto no Sul quanto no Brasil todo. Eu conheço muitos artistas da região e eu acho que uma mensagem que eu queria muito passar, assim, e que eu sempre falo no meu Instagram é que, cara, eu sempre tive uma mentalidade, tipo, eu queria ser ouvida, né? Como eu já falei várias vezes aqui no podcast, eu comecei a cantar porque eu queria ser ouvida, eu queria desabafar de alguma forma os meus sentimentos ali. Então, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de diferente para as pessoas me ouvirem sendo artista independente. Como que eu poderia fazer realmente as pessoas me escutarem? E eu acho que a diferença tem que começar por nós. A gente precisa começar a escutar mais artistas independentes se a gente quer ser ouvido como artista independente, sabe? Tem muito artista muito foda em todas as regiões. Lá no Sul tem diversos, e depois eu vou te indicar alguns, inclusive. E tem muito artista muito foda, só que realmente não tem muita visibilidade. No começo é difícil pra todo mundo passa por perrengue, tem que investir o que não tem. Então é muito complicado, mas eu acho que o principal é que a mudança tem que começar por nós. A gente tem que começar a escutar mais se a gente quer ser escutado também. Eu acho que essa é a principal. Falou e disse maravilhosamente bem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Adriano, chama essa aqui pra mim, por favor. Queria agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Deixa eu dar um recado, porque eu não dei o recado no começo, então eu vou até fazer a edição lá, Ricardo, tá ligado? Galera, esse é o programa 101, tá? Se você tá aqui e não se inscreveu no canal, você tá de sacanagem. Isso é um brincalhão. Você tá de brincadeira. Então, curte aí, dá aquela moral. Se você tá assistindo o programa aí, faz aquele stories, marca a gente, marca a Ana, enfim. Vai ser da hora demais a gente compartilhar nas nossas redes sociais. Se você tá vendo ou ouvindo pelo Spotify, pra quem não sabe, tem também o podcast com imagem no Spotify. Então dá essa moral pra gente também, avalia lá que é da hora demais pra plataforma entender que o conteúdo é verdade. Beleza? Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.